Esta exposição foi selecionada e agraciada pela Lei Paulo Gustavo. Constitui um modesto recurso federal para subsidiar a elaboração do projeto, mas representa um importante reconhecimento de seu valor, pois foi avaliado e selecionado pela Comissão de Mérito da Secretaria da Cultura da Prefeitura de Embu das Artes. O pensamento articulado nestas obras é uma linguagem plástica, expressionista, figurativa e abstrata. A série 34 Cantos do Inferno de Dante expressa, através do mesmo número de quadros a óleo sobre tela, como fizeram em outras técnicas dois grandes pintores modernos e contemporâneos, respectivamente o espanhol Salvador Dalí e o norte-americano Robert Rauschenberg. Recria de forma plástica e pictórica essa complexa temática. As bases para isso é uma extensa pesquisa das fontes iconográficas e bibliográficas produzidas ao longo destes 800 anos passados, desde a Idade Média e Renascença até os modernos e contemporâneos. Também outras linguagens foram consultadas, como a música, o teatro, a dança e o cinema. Tudo isso resultou em muitos estudos e, finalmente, os 34 quadros integram essa exposição. O Inferno constitui a primeira parte da Divina Comédia, que é completada pelo Purgatório e o Paraíso. Ela possui ideias profundas e complexas, sempre expressas com precisão e elegância. Foi escrita entre 1308 e sua morte em 1321 e é marcada pelos pensamentos éticos e morais da transição entre a Idade Média e a Renascença. Os temas tratados são universais e envolvem o destino do homem num percurso rico de sua individualidade, num caminho ao centro da Terra, onde está Lúcifer e depois até Deus, das trevas até a luz. Para compreender-se o significado dessa exposição, é fundamental avaliar que Dante viveu entre 1265 e 1321 na Itália e teve a visão do inferno em cores muito dramáticas e vivas. Ela foi escrita no italiano do povo, que ganhou reconhecimento e foi denominada como comédia por Boccaccio, no Decamerone, porque possui final feliz em oposição à tragédia. O Inferno de Dante define uma concepção clara da danação medieval que impactou muito os fiéis da Igreja. Era um enorme funil de sofrimento subterrâneo, com fogo, enxofre, dor, gelo e monstros, e o Satanás no centro. Possuía 9 círculos sucessivos com os condenados vitimados pela gravidade de seus pecados. Na literatura, nos 7 séculos seguintes, a Divina Comédia foi traduzida e interpretada por escritores como Milton, Balzac, Marx, Borges, Dan Brown e outros. As artes plásticas
destacam-se Botticelli, Michelangelo, Delacroix, Rodin, Blake, Dalí e Doré. Na música salientam-se Monteverdi, Liszt, Wagner, Tchaikovsky e Puccini. No cinema ganhou 5 versões, em 1911, 1924, 1935, 1998 e 2010. A atualidade e necessidade da reflexão sobre o inferno de Dante e seu sentido da vida são evidentes. São preocupantes as inúmeras e graves questões emergentes na realidade atual. Esta situação e a insensibilidade levam ao risco da irreversibilidade da situação agravada pelo aquecimento global, a poluição sistêmica, o desmatamento, os incêndios, a crise climática, as inundações, a escassez de água potável, as pandemias, os terremotos, os desastres naturais, o esgotamento e a elevação dos níveis do mar e a gravíssima morte e extinção das espécies vivas. Eu agradeço. O próximo da Secretaria de Cultura, né, de das Artes, com o maior prazer. Nós recebemos a proposta do professor Roberto Big e a gente consegue ver nos quadros a dedicação, o empenho, todo esse contexto histórico, né, que ele traz, essa riqueza, essa grandeza nas pinceladas, né, no abstrato e no comprometimento que ele tem com a arte e com os trabalhos que ele tem realizado aqui em nossa cidade. Então, é com grande alegria que a gente prestigia e parabeniza a abertura da exposição no dia de hoje. Vou falar como vereador eleito dessa cidade maravilhosa e também fazer um comentário sobre o professor Roberto Rico, que esteve como secretário de Cultura em 2021 até abril agora 2024. E eu vou falar para vocês, com muito amor, o professor Roberto Rico, ele trouxe muita grandeza aqui para a gente, em forma da arte. Quando o senhor me ajudou a fazer as primeiras exposições aqui, entendeu? Então, para mim, eu te admiro muito, porque o senhor é um grande artista, e sempre que eu falo do senhor, eu fico emocionado, porque foi o primeiro artista que realmente abraçou eu como secretário de Cultura e fez umas exposições aqui maravilhosas, ficou gravado comigo. E os quadros maravilhosos, né? Que um quadro seu, teve uma pessoa, amigo meu dos Estados Unidos, falou: quero esse quadro. Eu falei: puxa vida, como é que eu faço agora? Né? E toda aquela história que o quadro me deu muita sorte. Então, eu admiro muito o senhor e tenho muito orgulho de ter você como meu amigo. Queria também agradecer sempre a Daiane, meu diretor e todos os nossos funcionários aqui. Tá bom, doutor? Muito obrigado. E sempre que o senhor tiver uma exposição aqui, eu faço questão de estar junto. Bom, em nome do Educativo, né? Eu agradeço muito, fiquei muito feliz ao entrar e desde o processo, né, acompanhando todo o processo da montagem, o senhor Roberto sempre teve essa preocupação em explicar, essa dedicação, esse comprometimento. Então, se perguntasse um pequeno detalhe, ele se dedicava a te explicar, falar qual foi o conceito dele, o processo criativo. Então, isso vem a enriquecer muito o espaço. Então, toda vez que a gente vê uma dedicação de ter uma maquete, né, de agradecer muito a Mônica, por trazer uma maquete tátil, né, pensando na inclusão, pensando na pessoa com deficiência visual, e ter isso no nosso espaço é um presente muito grande e valioso, né? Então, a gente tem essa dificuldade, a gente atende um público muito grande de turistas, e às vezes a gente acaba tendo essa dificuldade de atender algumas pessoas
com deficiência. E com certeza isso vai ser maravilhoso, vai ser muito bem utilizado. E quando eu vejo muitos livros, eu fico muito feliz, né? Porque quando a gente vê muitos artistas expondo e às vezes a gente não consegue explicar com tanta riqueza de detalhes. E quando a gente tem livros disponíveis, a gente está dando acesso, né? Então está dando a oportunidade para o outro apreciar, compreender melhor, né? Então eu já imaginei que o ambiente é super convidativo, né? Não só contemplar visualmente, mas intelectualmente, de forma tática, usando todos os sentidos. Muito obrigada. Oi, eu sou Roberto, estou representando todos os ex-alunos do professor Gui, né? A Beta, a Rosana, o Renato, a Aurete, a Cristina, esposa do Renato, do Tabela, toda esposa, companheira, sofre junto com o marido do companheiro arquiteto. Professor Gui, muito obrigado por ter sido nosso mestre. No caminho para cá, eu e o Renato, nós vimos comentando o quanto o senhor influenciou ele no mestrado, não foi, Renato? E a mim na minha escolha pela graduação, né? Então eu fui sempre muito acessível. Essa história aqui a Daiane falou sobre o acesso às fontes, que é uma coisa que nos falta hoje. E eu gostaria de trazer a lembrança de uma grande artista, arquiteta, mulher, que se dedicava a explicar o acervo do pequeno museu que ela dirigia com o marido, lá na 7 de abril, para quem que ela gostava de falar? Para o público em geral, não para outras sociedades. Então, quando vinham as socialites visitar as instalações do Museu de Arte, ok, agora se vinha um operário, vinha uma pessoa humilde com seus filhos e tal, ali ela podia gastar uma tarde, né? E assim foi o senhor sempre conosco durante a nossa graduação, que foi se orientando, essa simplicidade da transparência e mostrar para a gente que é possível uma vida alternativa. O Rick, diferente de outros que tivemos, ele fazia caminhadas, né? A gente foi com ele para Itatiaia em 86, organizamos um ônibus, mas era uma coisa que era fora da casa, se meter no meio do mato, assim, e ele ensinou o valor das coisas mais simples para a gente, né? Isso eu trouxe para a minha vida. Hoje eu quero ser professor de crianças, eu desisti da arquitetura faz 12 anos. Então, isso que existe enquanto alternativas. Muito obrigado, professor. Zé Maria é o Carlos. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Tem acompanhado já desde a primeira. Primeiro é aquele livro das artes, né? Primeira aqui das artes. Sempre que acompanha o livro das artes. Gente, vamos falar do senhor Roberto Big, dos trabalhos deles, ele vai ficar aqui, né, a noite inteira, então vai precisar até de vinho para nós ficar conversando. É uma honra estar fazendo essa curadoria desse trabalho do senhor Roberto Big, né, e principalmente uma fala dele no início da fala dele, quando ele fala do Paulo Gustavo. Paulo Gustavo foi um grande artista, principalmente na questão do audiovisual. Por isso foi tratado essa lei, né? A lei Paulo Gustavo. Há um ano que o senhor Roberto Rigg, ele fez um projeto e ele foi agraciado para fazer essa exposição, com as 34 obras, né, os 34 cantos. Antes a gente tinha feito uma exposição com 14, né? Só 14 pontos. Mas não ficou muito legal os 14 pontos lá embaixo, quem acompanhou a abertura na sala lá de baixo, na sala dos jogos. Agora aqui, os 34 pontos aqui, ele está numa disposição, parece que foi montado para essa sala. Quando a gente vê o visual no geral, né, a gente vê assim, nossa, que coisa gostosa que entra dentro da gente. Somente o espaço foi feito isso. E esse espaço está assim, graças também ao senhor Carlinhos, que foi o secretário de Cultura, que foi na gestão dele, que foi todo alterado esse espaço aqui. Então, essa disposição desses cubos, toda essa disposição da luz e tudo, foi na gestão dele que fez essa modificação. Então, né, uma salva de palmas para o Carlinhos com essa preocupação.
Foi um secretário que, antes de ser secretário de cultura, ele sempre gostou já de área de arte. Então, a casa dele, na próxima vez, vocês têm que pedir para ele fazer a exposição das obras que ele tem em casa. Então, está na hora, né? Na hora de fazer. Então é isso, gente. Nós estamos com essa exposição aqui, fica até dia 1º. É um achado, nós dois se identificamos muito. Não sou de fazer muito trabalho de curadoria, não posso, né? Não sou chegado a fazer muito isso aí. Mas a pedido desse cabra aqui, eu não tenho como falar não. Então nós estamos aqui mais essa exposição. Esperamos que a gente possa fazer outra exposição no futuro, tá bom? E obrigado pela presença de todos.